Olá pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los aí animados com a preparação para concurso público, não é? Eu sou o professor Jairo Teixeira e vou trazer para vocês aqui hoje um vídeo sobre raciocínio lógico matemático, tá? Eu tenho chamado esses vídeos de top 3. O que é isso? Nós, professores, estudamos as provas recentes dos últimos anos para passar para vocês aqueles pontos que mais têm sido abordados nas provas de raciocínio lógico, de matemática, de financeira, enfim, das disciplinas que a gente leciona, tá? Então, esse vídeo vai falar sobre o raciocínio lógico matemático, que tem sido, claro, objeto aí de muitas questões em provas públicas, tá certo? Eu separei aqui 3 questões e a gente vai discutir as questões, resolvê-las de forma bem pausada, bem mastigada, para que vocês possam entender e focar nesse tipo de questão, tá certo? Vem comigo aqui. Bom, a primeira questão, ela fala sobre problemas trazendo operações com frações, tá certo? É esse tipo de questão. E tem uma dica, gente, sensacional para vocês resolverem esse tipo de questão, tá? Vamos ler o enunciado e aí na solução eu vou dizer qual é essa dica. Francisco verificou que havia X pastas em um diretório. Ele abriu 1/3 dessas pastas, deixou as restantes fechadas e foi embora. Geraldo encontra as pastas como Francisco havia deixado. Abre 5/7 das pastas que ainda estavam fechadas e foi embora. Humberto observa a situação das pastas após a intervenção de Geraldo, fecha 7/34 das pastas que encontrou abertas e abre metade das pastas que encontrou fechadas. Após a intervenção de Humberto, a fração das X pastas que ficaram abertas é igual a... Bom, a primeira coisa que eu acho é que não é difícil perceber que é um controle de quantidade de pastas abertas e fechadas, não é? Você vê aí que chega um cara e abre tantas pastas, depois fecha a pasta e abre pasta e fecha a pasta, e a gente precisa controlar isso aí, essas quantidades. O segundo detalhe é que ele não diz qual é a quantidade inicial de pastas, ele diz que eram X pastas. Se a gente trabalhar com X, a gente vai começar a criar frações de X. Vai dizer que o cara abriu 1/3 das pastas, então ele abriu 1/3 de X. Ficaram fechadas 2/3 de X. E a gente vai levar esse controle de quantidade de pastas sempre como uma expressão em X. Isso, além de chato, é mais complicado e trabalhoso. Então, qual é a ideia? É que a gente possa admitir um valor inicial, já que todas as operações e todas as quantidades que aparecem na questão são relativas, são frações da quantidade inicial. Então, a gente vai admitir um valor. Como, por exemplo, nas questões de percentagens, a gente admite que o valor inicial era 100, não é, para facilitar, aqui a gente vai admitir um valor também. Agora, qual seria esse valor? Eu penso que 100 não é um bom valor para essa questão, porque ele vai abrir de saída 1/3 das pastas, não é? Quem seria 1/3 de 100? Não dá inteiro. Percebeu? E aí a dica é essa aqui, ó. Vem comigo aqui na tela. Observe os denominadores das frações, tá? Nós temos 34, 21, 42, 34 e 21, tá? Então, ó, eu vou chamar sua atenção para o seguinte, ó. Quando o denominador aqui, ó, eu encontro 42 de denominador, e eu vejo nessas outras duas frações 21, entendam uma coisa, ó. Se eu dobrar esses valores, o denominador passa a ser 42. Ó. Assim, ó, 18, dobrei, né? O 9, dobro 21 sobre 42. É a mesma fração, não é? Eu posso trocar essa daqui por 18 sobre 42. E essa aqui também, ó, se eu dobrar o 13, ó, ela fica 26 sobre 42. Eu posso trocar essa daqui por essa aqui. Ei, Jairo, mas para que tu está fazendo isso? É porque assim eu terei, em 3 alternativas, o denominador 42. Está vendo? Isso daí aponta para um valor
possivelmente adequado para eu substituir pelo x, tá? Como se a quantidade de pastas fosse 42. Entenderam? Então, ó, olhem os denominadores das frações, porque elas podem sinalizar qual seria o melhor valor para você admitir. Tá? Então, eu poderia admitir 42, era uma boa escolha, ou 34, que eu tenho aqui, ó, 34 e na outra 34. Como eu tenho 3 com 42, eu vou fazer o seguinte, eu vou imaginar que eram 42 pastas. Tá? Eram 42 pastas. Ok? E eu vou fazer aqui um controle com essas quantidades de pastas abertas e de pastas fechadas. Tá? Vamos fazer aqui uma espécie de tabelinha, onde eu vou dividir aqui entre abertas e fechadas, e aqui com os 3 caras. Tá? Então, eu vou botar aqui. Aqui seriam pastas abertas, e aqui seriam as pastas fechadas. Tá? Fechadas. Aqui eu teria Francisco, Geraldo e Humberto. Tranquilo? Francisco, Geraldo e Humberto. Muito bem. Então, vamos lá. Francisco verificou que havia 42 pastas, faz de conta, né, em um diretório. Ele abriu 1/3 dessas pastas. Ora, 1/3 de 42 dá 14, né? É só dividir 42 por 3. Então, Francisco abriu 14 pastas, não é? Obviamente que para a gente encontrar as fechadas, é só pegar a diferença. A gente não precisa controlar as fechadas. Se a gente estabelecer as abertas, as fechadas são todas as outras, até completar 42. Então, 14 para 42, faltam 28. Ok? Se tem 14 abertas, é porque tem que ter 28 fechadas. Tranquilo? Aí chega Geraldo e encontra as pastas como Francisco havia deixado. Como é que Francisco havia deixado as pastas? 14 abertas e 28 fechadas. E aí o que é que Geraldo faz? Geraldo abre 5/7 das pastas que estavam fechadas, das 28. Ele abre 5/7 das 28. Ora, 28 dividido por 7 dá 4, e 5 vezes 4 dá 20. Então, Geraldo abre 20 pastas. Tá? Aí ele abre 20 pastas. Deixa eu colocar aqui, ó, numa outra cor, para dar um destaque, ele abre mais 20. Não precisa se preocupar com as fechadas. Depois que a gente calcular as abertas, as fechadas são todas as outras, tá certo? Então, já havia 14 abertas, com mais 20 que Geraldo abriu, obviamente abriu dessas 28, né? Então, ficaram 34 abertas. Pronto, se tem 34 abertas, para 42, quanto falta? 8. 8 fechadas. Não é? E realmente, né, se tinha 28 fechadas, ele abriu 20, só ficaram 8 fechadas. Mas não se preocupe com as fechadas. Foque sempre a conta nas abertas. Até porque ele pergunta no final sobre as abertas. Ok? Aí chega Humberto. Humberto observa, né, a situação das pastas após a intervenção de Geraldo, ou seja, 34 abertas e 8 fechadas. E o que é que Humberto faz? Humberto fecha 7/34 das pastas que encontrou abertas. Então, ele começa fechando, ele fecha 7/34 das abertas. Quantas são as abertas? 34, veja na tabela. Não é? Então, Humberto fechou 7. Tranquilo? Ora, se Humberto fechou 7, é porque as 34 que estavam abertas perderam 7, né? Que viraram agora fechadas. Tá? Mas Humberto não para por aí. Humberto, ele abre metade das que ele havia encontrado fechadas, das 8, né? Olha o 8 aqui, ó. Né? Então, Humberto, além de fechar 7, ele abre metade dessas 8. Portanto, ele abre 4. Né? E se ele abriu 4,
a quantidade de abertas, ganhou 4 pastas agora. Tranquilo? Então, é só fazer a conta. Ó. Tinha 34, menos 7, mais 4, 31. Portanto, ficaram 31 pastas abertas. Se você quisesse as fechadas, é só ver 31 para 42, quanto falta? 11. E aí você tinha aqui, ó, 31 mais 11, as 42 pastas. Então, no final das contas, o que é que ficou aberto? 31 das 42, letra C. Entenderam? Então, essa é a ideia e essa é a sugestão. Tá? Quando você encontrar uma questão que fala sobre essas operações com frações, procure ver se o gabarito não sugere um valor inicial, porque isso facilita muito a conta. Eu dizia no começo que era mais ou menos como a gente faz com as percentagens, né? Admitindo que um valor era 100. Pois justamente o segundo tipo de questão que eu observo que vem caindo muito, sempre caiu e continua, é o de problemas com percentagens. Eu vou trazer um aqui para vocês agora e vou fazer, inclusive, a sugestão de admitir que o valor inicial era 100. Olha aqui, ó. Vamos seguir aqui para o próximo. Um comerciante resolveu incrementar as vendas em sua loja e anunciou liquidação de todos os produtos com desconto de 30% sobre o preço das etiquetas. Pare aqui. Eu quero chamar a atenção para isso. Vê. Esse comerciante anunciou, ou seja, já era. Já está na imprensa, em outdoor, nos jornais, já anunciou. Anunciou. Tá? Não tem mais jeito. Isso é fato consumado. Ocorre que, no dia anterior à liquidação, o comerciante havia remarcado os preços das etiquetas para cima, de forma que, isso revela uma intenção do comerciante, né? O desconto verdadeiro durante a liquidação fosse de 16% sobre o preço anterior ao aumento com a remarcação. Agora complicou, Jairo. Calma, fique tranquilo. Sendo assim, o aumento do preço feito na remarcação das etiquetas no dia anterior à liquidação foi de... Gente, a gente precisa, antes de qualquer coisa, entender qual é o problema, tá? Vamos para a sugestão. Veja que está tudo aqui como percentagem, né? Inclusive o gabarito. Então, eu vou imaginar que esse produto tinha um preço de R$100, tá? R$100. Ok? R$100. Esse era o preço antes do aumento que ele deu para anunciar na vitrine por ocasião da liquidação. Porque, gente, ó, vê só, esse preço de 100, se ele submete esse preço à liquidação, dando 30% de desconto, esse preço ia chegar para ele, ó, por 70, não é verdade? Se ele anuncia no dia da liquidação, levanta a porta da loja, na etiqueta tem lá R$100 e já está anunciado um desconto de 30%. O cliente, obviamente, só vai querer pagar 70, de acordo com a liquidação, não é verdade? Mas qual era a intenção do comerciante? É que o desconto fosse de 16%. Ele queria, portanto, na verdade, receber R$84. Por que 84? Eu lhe explico. 16% de 100 dá 16, não é? Então, se ele der R$16 de desconto, chegaria para ele 84. Ele queria entregar esse produto, que é de R$100, ele queria entregar por 84, dando um desconto de 16. Agora imagine, agora já era, eu anunciei por 30% de desconto, me lasquei. Como é que eu fiz isso, velho? O meu produto é 100, eu tenho que receber 84 por ele. Se eu receber menos do que isso, eu estou lascado. Eu tenho que receber 84, eu só posso dar 16. Onde é que eu estava com a cabeça que eu fui dar um desconto de 30? Quando eu levantar a loja amanhã, que o cliente observar na placa, na etiqueta, R$100, hoje, liquidação, 30% de desconto, vai querer pagar 70 com toda a razão. Quem mandou eu dar esse desconto de 30%, meu Deus? E agora o que é que eu faço? Eu não posso mais voltar atrás nesse desconto que eu já
Anunciei. Mas eu não posso receber menos do que 84. Senão eu quebro, eu tenho que receber 84. Qual é a saída? Ah, já sei. Amanhã, quando eu abrir as portas, eu vou abrir as portas e na etiqueta desse preço, desse produto, não vai estar 100. Vai estar um valor maior do que 100. Para que quando eu der os 30% de desconto, esse valor X aqui caia para os 84 que eu quero receber. Boa ideia. Entendi. Será que você entendeu? Eu, comerciante, eu vou dar um aumento nesse produto. Eu vou dar um aumento. Para quê? Porque amanhã, quando eu abrir a loja, o produto não vai estar com 100 na etiqueta, vai estar com esse X, bem mais do que 100. Mas não tem os 30% de desconto. Aí, quando der os 30% nesse X, vai cair para 84. E o cliente vai me pagar os 84 satisfeito porque teve um desconto de 30% e eu satisfeito porque recebi os 84. Na verdade, o cliente não percebe que isso é uma jogada, não é? É uma jogada. Eu aumento o preço para dar um desconto e receber o que eu quero, tá? Mas vamos entender como é a solução. Esse preço X, quando ele perder 30% dele, tem que dar 84. Tá? Vamos ver quanto é ele? Temos aqui 1x, né? 1x. Ora, 1x menos 0,30x, faça a conta, 1 menos 0,30 dá 0,70. Então, 0,70x é igual a 84 e x é igual a 84 dividido por 0,7 ou 0,70, tá? Se você fizer essa divisão aí de 84 dividido por 0,70, você vai encontrar 120, tá? Então, 120, ou seja, esse valor, esse preço X aqui, ó, ele é de 120. Vamos ver se você entendeu. O comerciante desesperado, porque o produto era para ser vendido por 100, com a liquidação ia cair para 70. Mas eu fiz as minhas contas aqui, eu tenho que receber 84. Eu quero que seja só de 16% o desconto. Tá? Eu quero dar um desconto só de R$16, não dá para dar mais do que isso. Aí o que é que eu fiz? Eu levei o preço para 120, tá? E aí, ó, quando eu der 30% de 120, vai dar R$36 esse desconto. 30% de 120 vai dar R$36. E aí, quando eu tirar os 36 do 120, o preço cai para 84. O cliente vai embora satisfeito. Olha o que ele vai dizer em casa. Ó. Mãinha, olha, era 120 o produto, mãe. Eu comprei por 84 porque estava com 30% de desconto. Mal sabe ele que o preço do produto não era 120. O preço era 100. O comerciante é que fez essa jogada para lhe enganar. Não é? Então, ó, o preço era 100 e na véspera o comerciante aumentou para quanto? Para 120. Então, ele aumentou R$20 em 100, portanto, ele aumentou 20% o produto. Tá? Então, é uma questão de um raciocínio talvez complexo, né? Mas que vocês precisam dar conta disso aí. Tá? Essas duas primeiras questões se assemelham nesse aspecto. Uma é com frações, outra é com percentagem, mas elas se encontram aonde? Em atribuir um valor para que facilite o raciocínio. Tá certo? Vamos ver mais? Vamos ver aqui outra questão que trata de sequências numéricas. Olha para aqui, ó. Essa próxima é assim. Uma sequência pode ser criada com a seguinte regra. Escolhe-se um número natural maior que 100 para ser o primeiro termo dessa sequência. Se o termo da sequência é um número natural par, o termo seguinte deverá ser a metade desse número par. Se o termo da sequência for um número natural ímpar, deve-se somar 13 a esse número ímpar e, em seguida, calcular a metade dessa soma para obter o termo seguinte.
Ou seja, vamos parar aqui. Se o termo for par, o próximo é a metade. É só dividir o termo por 2. Agora, se o termo for ímpar, você soma 13 e depois você divide por 2. Ok? E ele dá um exemplo. Se um termo da sequência é o número 137, que é ímpar, o termo seguinte será 75, que é a metade da soma entre 137 e 13. Vamos entender. Não foi ímpar? Foi. Então, você primeiro soma 13. Quando somar 13, vai para 150. Aí é que você divide por 2 e acha o 75. Entenderam? A pergunta é, o oitavo termo de uma sequência criada com essa regra e com termo inicial igual a 4.855 é, vamos lá, 4.855. Esse é o primeiro termo, tá? Ele é par ou ímpar? Ímpar. Então, o que é que faz? Some 13, tá? E quando você somar 13, isso vai para 4.868. E agora você divide por 2. 4.868 dividido por 2 vai dar 2.434. Ok? Esse é o segundo termo, tá? O segundo. Agora vamos para o próximo. Esse 2.434, ele é par ou ímpar? Par. Então, é só dividir por 2. Divida aí 2.434 por 2, que você encontra o terceiro termo da sequência, 1.217. Vamos para o quarto termo. 1.217 é par ou ímpar? Ímpar. Então, o que é que faz? Some 13 primeiro. Isso vai para 1.230. E agora divida por 2. 1.230 por 2 dá 615. Quarto termo. Vamos para o quinto. 615 é par ou ímpar? É ímpar. O que é que faz? Some 13. 628. Agora divida por 2. 314. Já estamos aí no quinto termo, né? Vamos para o sexto. 314 é par ou ímpar? Par. Então, divide logo por 2. 157. Esse é o sexto termo. Ele é par ou ímpar? Ímpar. O que é que faz? Soma 13. 170. Divide por 2. 85. Sétimo termo. Vamos agora encerrar com o oitavo, né? Ele perguntou o oitavo. Esse é o sétimo, 85. É par ou ímpar? É ímpar. O que é que faz? Soma 13, 98. E divide por 2, 49. E aí a resposta está aqui na letra A. Não é? 49, letra A. Então, a sequência de números, tá? Que você vai construindo a sequência. Isso também foi algo bastante recorrente aí nesses últimos concursos, tá certo? Então, gente, ó, problemas envolvendo frações, problemas envolvendo percentagens e problemas com sequências numéricas. Esses 3 tipos de questões vocês têm que dar conta, invistam em estudar bem esses tipos, porque eles apareceram muito, e aí é um sinal de que provavelmente vão seguir aparecendo aí nas provas. Tá certo? Então, espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado e, principalmente, aprendido. Tá? Então, deixo aqui o meu abraço para vocês. Aguarda aí que a qualquer hora eu volto com mais vídeos de conteúdos para vocês. Valeu!